Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Raul Martins e hoje vamos falar sobre um estudo em vermelho do Sherlock Holmes, escrito, dizem pelo menos, pelo Arthur Conan Doyle, tá bom? O vídeo de hoje será uma resenha barra aula, porque logo você vai perceber que não se trata de uma simples resenhazinha preguiçosa e safada, na qual eu apenas conto para vocês o que eu achei do livro, tá bom? Então, haverá impressões minhas sobre o livro, porque eu acabei de lê-lo, tá? Porém, haverá muito mais do que isso, especialmente porque o Estudo em Vermelho é o livro que estamos lendo agora no meu clube de leitura dos clássicos, e eu estudei um bocado, estou estudando um bocado para entregar aulas completas para os alunos do clube. Então, a resenha de agora vai ser uma palhinha do que eu entrego no clube, tá bom? Mas, já que eu tenho muitas informações aqui, eu não quero deixá-las todas para os alunos e para mim. Então, eu vou também gravar esta resenha para vocês, tá bom? Antes de começarmos, aqui na descrição do vídeo está um link para que você se inscreva na minha newsletter. Ali eu envio e-mails quase diários sobre grandes obras da literatura. Coincidentemente, eu estou mandando e-mails agora também sobre Sherlock Holmes. Vai ser uma série, tá bom? Mas depois eu mudo. Os anteriores foram sobre Guerra e Paz. Eu escrevi alguns e-mails analisando Tudo é Rio, da Carla Madeira. E além de analisar realmente grandes livros como Madame Bovary, Ana Karenina, Orgulho e Preconceito, Crime e Castigo, Memória do Subsolo, enfim, um monte de livros, tá? Então, inscreva-se aqui no e-mail, é de graça. E, aproveitando também, entre no meu Instagram, beleza? Então é isso. Feitos os avisos, feita a introdução do vídeo, vamos ao vídeo, tá? Então, Um Estudo em Vermelho foi o primeiro livro no qual surgiu o personagem Sherlock Holmes, ok? Arthur Conan Doyle, na época em que escreveu o livro, era um médico que estava começando a carreira, sofrendo um pouquinho para pagar as contas, e resolveu, depois de ter percebido um gap nas histórias de detetive, resolveu criar o seu próprio detetive, baseando-se em uma série de fatores e em uma série de pessoas, incluindo ele próprio, ok? E eu vou explicar tudo isso aqui no vídeo. A parte importante é que Um Estudo em Vermelho surgiu em 1887. Deixa eu ver se eu... É isso mesmo, porque eu estou falando tudo de cabeça. Ele foi lançado em 1887, recebeu boas reviews, vendeu de forma modesta, mas não foi um sucesso imediato, estrondoso. O sucesso seria algo que viria com o passar do tempo. Não levou muito tempo, tá bom? Mas O Estudo em Vermelho não foi aquele livro que, meu Deus, chegou Sherlock Holmes, o mundo foi transformado do dia para a noite. Não foi assim. Demorou um tempinho. Porém, não demorou tanto tempo assim. Pouco tempo depois, o Arthur Conan Doyle começou a escrever também contos e romances. O Estudo Vermelho é um romance, inclusive, não é um conto, tá? Ele tem, nessa edição que é da Zahar, que é uma edição de bolso, ele tem 180 e poucas páginas, tá? Então, se fosse um livro de tamanho mais comum, ele daria 100 páginas, mais ou menos, 120 páginas, algo assim, tá? Uma novela, que não chega a ser um romance mais longo, é uma novela, que fica entre 100, 100 e poucas. Então, O Estudo Vermelho foi uma novela, seguida depois por contos e, posteriormente, por outras novelas, sendo, segundo a crítica sherlockiana, que é um negócio muito grande, muito extenso e muito sério, tá? Os scholars tratam Sherlock como se fosse uma pessoa real e tentam explicar cada uma de suas deduções, opiniões e ações como se ele fosse uma pessoa real. É um negócio muito sério, tá? E muito extenso. Existem inúmeros livros sobre Sherlock Holmes. 1 bilhão de artigos acadêmicos, tá? Porém, a outra novela que é, no geral, reconhecida como a melhor de todas, é um pouquinho maior, inclusive, é O Cão dos Baskerville, tá? Tem 250 páginas, um pouquinho maior. Então, Sherlock Holmes surgiu em 1887 com Um Estudo em Vermelho. Arthur Conan Doyle, com o passar do tempo, iria escrever, salvo engano, 56 contos e 4 novelas, beleza? E só não escreveu mais porque, para ser bem sincero, ele chegou uma hora que ficou de saco cheio do Sherlock Holmes. Inclusive, ele resolve matá-lo naquela famosa cena em que ele e o Dr. Moriarty se jogam no penhasco, né, numa cachoeira. Mas o público
a fandom, os fãs ficaram tão absurdamente enraivecidos com isso que dizem as línguas que algumas pessoas saíram às ruas com faixas pretas enroladas no braço ou no chapéu para indicar luto pela morte do personagem, tá? O que fez com que uma revista oferecesse a Conan Doyle tanto dinheiro que ele foi obrigado a revivê-lo e continuar escrevendo histórias. Peraí que chegou aqui resolveram cortar grama aqui do lado da minha casa bem agora. Vai ser assim mesmo, gente. Com grama cortando, eu não vou abandonar este vídeo, tá? Então, Conan Doyle ficou com tanto dinheiro que ele simplesmente não aguentou e reviveu o personagem e escreveu mais algumas histórias. Sherlock Holmes, com o tempo, se tornaria tão imortal a ponto de ser o personagem que foi até hoje mais adaptado em toda a história da humanidade. Cara, salvo engano, só de atores já houve mais de 250 atores diferentes que o representaram em séries, em filmes, em peças, enfim, tá? Tudo que você pode imaginar. E Sherlock Holmes, evidentemente, também transformou-se no personagem que foi muito influente. Ele não foi o criador, ele não foi o personagem que criou o gênero de histórias de detetive, já havia outras antes, inclusive o Doyle se inspirou, não só se inspirou, ele identificou falhas e coisas que faltavam em personagens já famosos, Dupin, do Edgar Allan Poe, e Lecoq, que foi um personagem criado pelo, salvo engano, Gaboriau, tá? Um autor francês. Mas o Sherlock Holmes foi o personagem que melhor incorporou esse arquétipo do investigador cerebral, excêntrico e que seguia por uma lógica implacável, invisível aos outros. Você vai encontrar esse mesmo arquétipo em personagens que vão desde o Batman até aquele grande personagem da série True Detective, na primeira temporada, tá? Que é o personagem interpretado pelo Matthew McConaughey. Então, ele foi extremamente influente, não só para histórias detetive, como também para o Batman, e dizem que Sherlock Holmes também foi o primeiro personagem que se tornou muito mais famoso que o seu autor e, portanto, fez surgir a cultura essa cultura que hoje em dia tornou-se a cultura de cosplay, a cultura do fandom quase obsessivo, tá? Toda essa cultura de roleplay, de cosplay, dizem também que foi grandiosissimamente influenciada pelo Sherlock Holmes, tá? E tudo isso começa com um estudo em vermelho, tá? Então deixa eu voltar aqui o livro, senão eu vou me... Qual é a história, basicamente, de um estudo em vermelho? E que o Dr. Watson contra Sherlock Holmes. Eles se conhecem no começo do livro, eles se tornam amigos de forma bastante masculina, eu diria, aquela coisa da gambiarra, né, aos trancos e barrancos, por meio de uma simples ligação ali com um terceiro, já viraram amigos e foram morar juntos. E é aqui que nós somos apresentados pela primeira vez aos métodos de dedução, que na verdade são métodos de indução do Sherlock Holmes. Os métodos que o transformariam na personalidade absolutamente famosa que ele é hoje em dia. E então Holmes e Watson se deparam com uma morte, com um assassinato aparentemente inexplicável. A polícia encontra um cadáver retorcido dentro de uma sala de uma casa na qual ninguém morava. Havia sangue no local, havia uma inscrição na parede, R-A-C-H-E, inscrita com sangue. Não havia sinais de violência no corpo e nenhuma outra coisa que pudesse dar uma pista do que raios tinha acontecido ali. Então, o Dr. Watson fica totalmente perplexo. Os dois detetives, meio paspalhões, ficam completamente perplexos. Idem, e apenas Sherlock Holmes consegue identificar os 1000 sinais na cena do crime e não só identificá-los, consegue ligá-los uns aos outros por meio de uma sequência lógica que mais tarde, quando ele vai explicá-la,
torna-se quase inescapável. A gente fala, caramba, é realmente impressionante, tá? Então eu não vou dar spoilers do livro. A primeira parte do livro é a parte em que nós temos o assassinato, algumas deduções do Sherlock Holmes, algumas apenas, e a prisão do assassino. Porém, nessa primeira parte, nós não sabemos a história inteira. Não sabemos, de fato, tudo o que fez com que Holmes levasse. Peraí. Nessa primeira metade, nós não sabemos toda a história. Nós não sabemos qual foi realmente a inteira sequência de encadeamentos lógicos que Holmes usou para encontrar o assassino. Então ficamos com um belo de um mistério. Mas peraí, beleza, você achou o cara. Os detetives encontraram os caras errados. Eles seguiram pistas falsas. Como diabos, então, o Holmes conseguiu a pista certa? Então, você quer continuar lendo, porque, afinal de contas, você não sabe por que o sujeito cometeu o assassinato. É um sujeito completamente aleatório, que parece não ter nada a ver com nada. E segundo, você quer saber como diabos o Holmes chegou à conclusão de que ele era o assassino. Então, na segunda parte, temos uma história ligada aos Mormons, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que no começo parece não ter nenhuma ligação com a história do Holmes, mas que no final se revela justamente a história do assassino, do sujeito que parece que tinha morrido de forma sobrenatural, tá? Cara, é um livro muito... é gostoso de ler, né? É gostoso de ler porque a ênfase ali está no mistério. No mistério de como foi possível que o Holmes descobrisse aquele sujeito por meio de pistas que nós nem imaginávamos que estavam ali. Eu já vi muita gente explicando por que Holmes tornou-se um personagem tão importante, né? Mas eu não acho que seja tão difícil de explicar, afinal de contas. Sherlock Holmes é uma projeção de como nós gostaríamos de usar nossa inteligência. Nós gostaríamos de ser inteligentes a ponto de, cara, recebermos esse monte de estímulos aleatórios, essas informações, esses fatos que parecem não ter conexão nenhuma uns com os outros, e ligá-los em um todo coerente por meio apenas da nossa inteligência. Sherlock Holmes é o lobo solitário, ou quase solitário, porque ele tem um Watson ao seu lado. Mas é um sujeito que resolve absolutamente tudo por meio da sua inteligência. E é simplesmente gostoso nós acompanharmos a inteligência do Holmes em ação. Ainda que, é bem verdade, algumas de suas deduções parecem um pouquinho forçadas de vez em quando, tá? Ainda que a segunda parte do livro seja uma história melodramática, tá? Não espere profundidade nos personagens secundários do Sherlock Holmes. Não espere profundidade nas histórias de fundo dos assassinatos, tá? O que você vai encontrar aqui, o apelo do Sherlock Holmes, está no Sherlock Holmes. E também, claro, em sua relação com Watson. Mas, em primeiro lugar, vamos ser sinceros, o apelo está na contemplação da inteligência do Holmes. É gostoso pensarmos que poderia haver alguém com esse tipo de poderes de raciocínio. É gostoso imaginar que poderia haver um gênio capaz de fazer deduções tão exatas a partir de dados tão ínfimos. Então, se eu recomendo Sherlock Holmes como entretenimento, e às vezes até mais do que isso, com certeza absoluta. É um livro extremamente gostoso de ler, você lê rapidamente, em 2 dias, em um dia você lê, caso você seja um leitor um pouquinho mais empolgado, em 2, 3 dias, caso você queira ler com muito vagar, tá? É uma história que não vai deixar você triste, não vai deixar você mal, não vai deixar você depressivo, não vai deixar você pensando sobre a vida e como ela é inútil, não vai fazer com que você fique reflexivo naquele sentido de, meu Deus, eu acho que minha vida mudou. Mas pode fazer com que você se sinta empolgado para pesquisar assuntos ligados, por exemplo, à criminologia, à botânica, à química. Eu conheço muitas pessoas que disseram, né, pessoas famosas inclusive, que disseram que ficaram empolgadas para começar a estudar este ou aquele assunto por meio da leitura de Sherlock Holmes, tá bom? Agora vamos lá então, vamos falar um pouquinho sobre o próprio Holmes. Deixa eu ver quanto tempo tem aqui de vídeo. Sherlock Holmes, de onde foi que ele surgiu? O personagem não foi uma criação totalmente original do Conan Doyle, aliás, isso não existe, tá bom? O Holmes, ele é basicamente um amálgama do Dupin, do Edgar Allan Poe,
e do Lecoq. Eram dois detetives que já existiam. Porém, esses dois detetives eram aqueles que o Doyle respeitava como personagens. Ele não tinha lido apenas eles, ok? Por exemplo, o Holmes toca violino. Muitos dizem que ele tocar violino, que parece uma coisa um pouquinho aleatória, na verdade, tinha sido um easter egg para um sujeito chamado William Crawford Honeyman. Esse William Crawford Honeyman, em 1878, lançou um livro chamado Brought to Bay, or Experiences of a City Detective, que era um livro sobre histórias de detetive, tá bom? Esse escritor, William Crawford Honeyman, era um conhecido violinista, por exemplo, tá? E Honeyman, que é o seu sobrenome, que em português significa homem do mel, basicamente, talvez tenha sido também algo que influenciou Doyle a fazer com que Holmes, quando se aposenta, se transformasse em um sujeito que cultiva abelhas. Então, além do Dupin e do Lecoq, o Holmes é também o Holmes é uma projeção de metade do próprio Conan Doyle. Existe uma biografia do Conan Doyle chamada Conan Doyle Detective, acho que é isso. Isso mesmo. Conan Doyle Detective. É uma biografia na qual o autor ou autora, não lembro agora se é mulher ou homem, enfatiza o aspecto de Conan Doyle como detetive. Porque Conan Doyle foi um sujeito bastante extraordinário. Ele foi médico, pugilista, atirador, esquiador. Ele também foi escritor, evidentemente, foi orador. Mais tarde foi um defensor da doutrina do espiritualismo, aqui no Brasil conhecida como espiritismo. Ele acreditava piamente em fantasmas, acreditava piamente em fadas, acreditava piamente em comunicação com os mortos. Inclusive existe uma foto que mais tarde foi mostrada como, foi provada que era uma charlatanice do fotógrafo, o Doyle não sabia disso, tá? Uma foto em que o Doyle aparece com o fantasma do seu filho. Seu filho morre na Primeira Guerra Mundial. Então o Doyle foi um sujeito bastante extraordinário, com uma inteligência bastante ampla, tá? E as pessoas, no geral, primeiro ignoram a existência do Doyle e falam do Sherlock Holmes como se ele fosse um personagem que surgiu do nada, né? Segundo, quando falam do Doyle, enfatizam apenas a sua parte mais pública, tá? Essa parte mais pública, segundo o autor deste livro aqui, deixa eu ver se é autor ou autor, vai, para eu parar de falar. É autor, Peter Costello. O autor deste livro aqui argumenta que a parte mais pública do Doyle ele projetou no Watson. Eu vou ler aqui para você, tá? Cadê? Doyle é parecidíssimo com Watson. Ambos são médicos, têm mais ou menos a mesma idade. Ambos têm uma aparência sanguínea e saudável. Os dois são convencionais, imperialistas na política. Doyle defendia o Império Britânico. Homens de ação em vez de intelectuais. Doyle era um homem de ação. Ele era um homem com uma energia e um vigor físicos extraordinários. Ele era um homem que fazia as coisas acontecerem. É um sujeito, por exemplo, que ele não era um escritor recluso, né? Antissocial, que não sabe ganhar dinheiro, que não sabe... Não, ele sabia ganhar dinheiro. Inclusive, quando ele era mais novo, ele fez questão de começar a participar de vários clubes de esporte para fazer networking e conseguir clientes para o seu consultório. Então, Doyle era um homem de ação, um homem que sabia ser prático e fazer as coisas acontecerem. O Watson também, tá? O Watson ama South Sea. Doyle também. Watson gosta das histórias de mar escritas por William Clark Russell. Doyle também. Doyle, inclusive, em 2 épocas da sua vida, participou de 2 viagens marítimas. Ele participou de 2 navios comerciantes, tá? Como médico. Primeiro ele foi para o navio baleeiro no Ártico, que ficou lá algum tempo. Depois ele participou de um navio que foi para a África do Sul. Em ambos os casos ele participou de aventuras. Na África, por exemplo, ele nadou em águas infestadas de crocodilos. Ele fez caçadas. Ele pegou uma doença que quase o matou. No Ártico, ele ouviu histórias dos marujos sobre eventos espirituais, que mais tarde fariam com que ele se interessasse ainda mais pelo espiritualismo, tá? Então, Doyle era um sujeito bastante aventureiro, fisicamente poderoso, sanguíneo, sociável, educado, imperialista e convencional. Porém, também tínhamos o seu outro lado. Doyle
também é parecidíssimo com Holmes. Antes do casamento, tinha sua vida boêmia. O aparato químico, né, nos quais o Holmes faz suas peripécias químicas, Doyle tinha tudo em casa. Sua casa, aliás, era bagunçada e compartilhada com um homem bastante social e do qual ele gostava muito. No caso do Doyle, era o seu irmão Innes. No caso do Sherlock Holmes, era o Watson. Sua casa era bagunçada, sua casa era lotada de recordações e registros criminais. O roupão púrpura, o cachimbo, as longas horas de introspecção solitária, sozinho, tudo isso também era algo que o próprio Doyle fazia, tá? Holmes usava morfina e cocaína, é verdade. Holmes usava morfina e aplicava cocaína, uma solução, né? Acho que diluída, direto na veia, salvo engano. Ele não cheirava cocaína, tá? Naquela época, inclusive, não era proibido usar essas drogas e não se sabia tudo sobre as drogas, o que sabe hoje. Peraí. E não se sabia sobre as drogas tudo o que se sabe hoje, porém? Mas é verdade que em mais de uma história, o Watson disse que o Holmes usava drogas. Alguns scholars dizem que o Holmes, na verdade, estava fingindo, ou que estava apenas fazendo testes, ou que estava enganando o Watson. Mas a teoria mais aceita pelos scholars sherlockianos é a de que ele, de fato, usava drogas. Talvez não fosse um viciado, mas usava. Doyle usava drogas? Não, mas Doyle já chegou a aplicar-se uma substância que em doses maiores era venenosa para que pudesse observar o que a substância tinha feito no seu próprio corpo, ok? Então ele não era o cara mais convencional do mundo. No começo dos anos, da década de 80, do século XIX, 1980, antes de O Estudo Vermelho, Doyle era indolente, inquisitivo, cerebral, complexo e muitas vezes nada convencional, além de solteiro. Então, a tese do nosso querido Peter Costello, em seu livro Conan Doyle Detective, é a de que ambas as metades de Doyle estavam em Watson e em Sherlock, tá? Porém, Sherlock foi também baseado no Joseph Bell. Eu tenho um vídeo sobre isso aqui já no canal, tá? Então não vou me estender muito sobre isso. Bell foi professor do Conan Doyle na Faculdade de Medicina e um sujeito que era muito conhecido pelos seus extraordinários poderes de observação. E também já tinha trabalhado junto com a polícia sob a condição de detetive conjunto. Alguém que ajudaria a polícia. Porque naquela época, a polícia da Inglaterra era uma porcaria, vocês vão me desculpar aqui. E o Império Britânico estava muito atrasado em relação às descobertas forenses que vinham sendo feitas na Alemanha, na França e em outras partes da Europa, ok? Então, a polícia muitas vezes pedia ajuda para médicos, para toxicologistas, já pediu ajuda para o Churchill, como um especialista em armas, tá bom? Então, o Bell, por exemplo, quando nós começamos o livro lá a gente descobre que o Holmes dava bengaladas em cadáveres para descobrir como esses hematomas podiam surgir depois da morte. Então, ele, usando o método científico, ele vai lá, né, aplica as bengaladas para observar o que aconteceria depois. Esse tipo de conhecimento seria muito útil para o Holmes depois, quando ele fosse, evidentemente, resolver crimes, tá? O Bell, na vida real, em um caso no qual o moço tinha sido alvejado no crânio, o Bell conseguiu fazer deduções e inferências a partir do ferimento no crânio do menino, porque ele tinha, para o caso, dado vários tiros na cabeça de vários porcos, fim de analisar sob quais circunstâncias uma fratura causada por uma bala poderia ter poderia ter esta ou aquela, digamos, aparência ou aspecto. Então ele atirou na cabeça de vários porcos para observar os ferimentos e depois fazer conclusões lógicas a partir disso. Inclusive o Holmes, nas suas histórias, já estava aplicando a ciência da balística antes de a polícia fazê-lo. Então, antes de a polícia, na vida real, aplicar a ciência da balística, ou seja, por meio da análise do cartucho ou da bala, averiguar de qual arma aquilo tinha sido, né, disparado, de qual posição, de qual distância. Tudo isso Holmes já vinha usando nas histórias antes de a polícia usar, tá? Então Holmes também foi um personagem que
antecipou muitas coisas da ciência forense. Coisas que a polícia mais tarde viria a usar, Holmes já usava nas histórias. Alguns exemplos. Prestar atenção ao sangue. A primeiríssima cena do Sunny Vermelho é uma cena em que o Holmes diz que tinha descoberto uma forma de, quimicamente, provarmos se algo era sangue ou não, tá? Isso depois vai surgir na polícia, porém só muito tempo depois. Prestar atenção à balística, proteger a cena do crime. Não era comum entre a polícia britânica proteger a cena do crime. Aliás, muitas vezes, os policiais faziam uma bagunça, os policiais não guardavam evidências, os policiais destruíam evidências de forma deliberada, não porque eram maus, mas porque, sei lá, eles queriam, às vezes, evitar algum tipo de rebelião. Isso aconteceu muito nos casos do Jack o Estripador. Pegadas digitais. As digitais só foram incorporadas à prática policial em 1891. Um ano antes, Holmes já as tinha usado. A Scotland Yard só foi usar a técnica 11 anos depois. A ciência forense não era julgada parte integral do trabalho policial naquela época também, no Império Britânico, tá? Havia um nome para isso, acho que era jurisprudência médica. Então não havia na polícia um braço específico para a ciência forense. A polícia pedia ajuda para os médicos, ou para os químicos, ou para Churchill, tá? Mas não havia dentro da polícia não havia dentro da polícia uma equipe, uma seção, uma parte destinada apenas a isso. Outro exemplo, análise da letra, né? Análise da caligrafia. Em uma das histórias, Holmes deduz que a escrita de um testamento parecia ter sido feita dentro de um trem em movimento. Porém, ninguém faria, né? Ninguém escreveria um testamento dentro de um trem em movimento. Então, o Holmes deduz a partir de alguns pontos da caligrafia que aquilo tinha sido escrito sob algum estresse. Ou seja, talvez o testamento tivesse sido escrito porque alguém estava com uma arma na cabeça da pessoa, tá? Hoje em dia, né? Por exemplo, a técnica, a análise da letra, da caligrafia, é usada para averiguar se a escrita de alguma coisa foi alterada por drogas, por álcool, por exaustão, por doença, por algum estresse específico. Exame microscópico, análise de resíduos da pólvora, cálculos matemáticos, tipografia, alargamento de fotos, teste químico para o reconhecimento do sangue. Todas essas coisas apareceram antes em Sherlock Holmes e só depois apareceram na polícia. Isso é tão importante que o Edmond Lockhart, pai da ciência forense, criador da teoria de que todas as coisas deixam um rastro, era fã de Sherlock Holmes. E foi claro, o detetive tinha inspirado suas teorias. Ele dizia que todos que estudassem a ciência forense deveriam ler Sherlock Holmes, especialmente Signo dos Quatro. Então, Holmes foi um personagem que incorporou esse negócio. Tá? Ele foi o símbolo do que mais tarde se tornaria uma ciência real. Tá? É evidente que o Doyle não inventou essas coisas todas, certo? Ele também é um inventor. Ele inventou, acho que foi duas coisas diferentes. Ele também, mais tarde, daria conselhos ao exército britânico. Ele era, desde sempre foi um defensor empolgado dos paraquedas, por exemplo. Mas boa parte das coisas que o Holmes usava nas histórias, Doyle tinha aprendido a partir dos seus estudos, das descobertas forenses que vinham sendo feitas na Alemanha, na França e em outros lugares. Então, ele pegou tudo isso e juntou em um símbolo. Holmes é um símbolo. Um símbolo não apenas da ciência forense, mas também do poder do intelecto humano. Era um símbolo muito apropriado, inclusive, para a época na qual ele foi criado, porque foi justamente nessa época que começaram a surgir revoluções no pensamento que mudaram o paradigma do que era o ser humano. Tá? Então, a religião foi perdendo força, certo? E explicações científicas ou pseudocientíficas foram surgindo, aplicações da teoria do Darwin, por exemplo. Mais tarde viria Freud, tá? E tudo isso foi, por assim dizer, empurrando a religião para fora da esfera pública, para fora da esfera científica. É óbvio que isso é mais complicado do que eu estou fazendo parecer aqui, mas essa é a versão popular e resumida da história, tá? Então, Holmes também surgiu como esse símbolo do cientificismo, da crença no homem em seus próprios poderes de observação, em seus próprios poderes científicos. Então, assim como Frankenstein
da Mary Shelley surge como um símbolo de como poderia dar errado esse negócio, tá? De como o cientificismo poderia transformar-se em uma nova Torre de Babel, em como o orgulho do homem pelo seu intelecto poderia resultar em algo horrendo. Sherlock Holmes acabou surgindo como um símbolo positivo disso. Vejam o que a mente humana é capaz de fazer quando aplicada corretamente e quando usada para fins que são nobres, tá? Deixa eu ver aqui se tem mais algo. Bem, eu acho que é isso, basicamente, tá? Então, caso você queira ler um pouquinho mais sobre o assunto, você pode pegar o livro que eu acabei de escrever aqui, né? O Conan Doyle Detective, vou deixar o link aqui embaixo, tá? Caso você queira ler uma tradução que eu julgo a melhor em português para o Holmes, eu sugiro essa edição aqui, traduzida pelo José Francisco Botelho, que é um baita tradutor, um dos melhores que nós temos no Brasil hoje em dia, e um escritor também, ele próprio, que escreveu esse livrinho aqui, ó. A Árvore que Falava Aramaico, que é do Botelho, que traduziu o livro do Holmes, tá? Caso você queira uma edição maravilhosa, vai estar muito cara agora, que eu comprei por uma bagatela, bicho. Essa edição aqui é definitiva, tá? Nessa edição aqui nós temos os 4 romances apenas. Olha o tamanho do negócio. Por quê? Porque é uma edição comentada. E bote comentada nisso. Só para o primeiro livro, que tem 100 e poucas páginas, nós temos, acho que, quase 300 notas. Então, é um livro extremamente completo sobre o Sherlock Holmes, tá bom? Então, é isso. Ficamos por aqui hoje. Leiam Um Estudo em Vermelho, do Holmes. Caso vocês queiram ler, inclusive, um livro de um personagem que foi criado especificamente para se contrapor ao cientificismo do Holmes, vocês podem então ler O Padre Brown, tá? Do Chesterton. São 5 livros. São contos, tá? Então, cada conto tem 15 páginas. Eu traduzi 4 dos livros do Padre Brown, porque o primeiro já tinha sido traduzido antes, infelizmente. E o Padre Brown é um detetive que Chesterton cria justamente para se contrapor ao racionalismo e a ênfase sobre a ciência de Sherlock Holmes. Ele é um padre que descobre, né, que resolve os crimes não por meio de uma dedução fria, mas por meio do seu conhecimento da alma humana, que ele tinha conseguido depois de anos no confessionário. Então ele era um psicólogo ele era um psicólogo, vai? Extraordinário, era assim que ele resolvia os crimes, tá? Caso você queira ler livros de detetive cuja ênfase esteja mais na psicologia, na construção dos personagens e menos, né, nesse mistério criado pela resolução do crime, você pode ler Simenon. São vários livros também, curtos. Ele criou o Detetive Maigret, que é bastante famoso e amado por grandes personalidades intelectuais, tá bom? Então é isso, muito obrigado pela atenção. Resenhazinha de 40 minutos, porque nós faz assim. Reforço, inscreva-se no meu e-mail para receber mais conteúdo ainda, quase diário de graça. E, por favor, curta este vídeo, comente neste vídeo para ajudar o engajamento. E inscreva-se no canal de Acho, tá? Quanto mais pessoas estiverem inscritas no canal, mais o YouTube entrega os vídeos e mais eu fico animado para gravar vídeos. Então, por favor, ajude a gente, beleza? Então é isso, até amanhã. Bye, bye.